Sou Ronier, eu estou aqui para gravar esse vídeo sobre cosmovisão comunista. Eu sou aluno do Seminário Instituto Bíblico Maranata, o CIBIMA, e essa é a disciplina de cosmovisão cristã. Então eu vou gravar aqui alguns princípios básicos que o comunismo ele pretende alcançar e como esses alvos do comunismo podem nos afetar como cristãos e qual é a nossa posição diante disso. Primeiro, só colocando bem rápido uma definição de comunismo, a definição mais comum, porque existem outras definições bem mais condensadas e bem mais elaboradas do que essa. O comunismo vem da palavra comunis mais ismo, que a palavra comunis é latim, que quer dizer comum ou universal, e do grego ismo, ideias ou crenças. Então, uma junção de ideias ou crenças comuns universais. É uma ideologia política e socioeconômica que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais apátrida, baseada na propriedade comum e dos meios de produção. Isso aqui é um discurso que começa muito bonitinho, de que eles querem promover a questão de igualitária no meio da sociedade como um todo. O seu precursor é Karl Marx. Ele postulou que o comunismo seria a fase final do desenvolvimento da sociedade humana e que isso seria alcançado através de uma revolução proletária, isto é, a revolução encabeçada pelos trabalhadores das cidades e do campo. Ou seja, os trabalhadores iam se revoltar, iam fazer uma revolução contra aqueles que são os opressores. O comunismo puro, no sentido marxista, refere-se a uma sociedade sem classe, sociedade regulada, sem Estado, ácrata ou apátrida, e livre de quaisquer tipos de opressão, onde as decisões sobre o que produzir, quais políticas devem prosseguir, são tomadas democraticamente e permitindo dessa maneira que cada membro da sociedade organizada possa participar do processo, tanto na esfera política e econômica da vida pública ou privada. Ou seja, aqui o que o comunismo estava dizendo junto com Karl Marx que o intuito do comunismo é promover a democracia, que as pessoas possam participar juntas das decisões do que serem feitos e não haja uma classe opressora dos burgueses. Ainda que as bases do comunismo, na parte de definições, o comunismo puro busca uma sociedade sem classe, Estado e livre de opressão para que as decisões sobre o que produzir e como produzir sejam democraticamente tomadas, como nós já falamos lá. Um governo sem propriedade privada e família. Assim, a união sexual seria temporária, por sua vez, a criação dos filhos seria responsabilidade do Estado. Então, ou seja, você pode ver a sua vida de libertinagem do jeito que você quiser, apenas o governo cuida dos seus filhos e você não faz nada, já que você está fazendo a sua vida do jeito que você quiser. Deus e religião são empecilhos criados pela mente humana, que cria nas pessoas um instinto de descanso futuro e não as leva a buscar uma revolução. Ou seja, a religião dá uma esperança nas pessoas de um futuro melhor do que hoje, então ela atrapalha na revolução e na busca de mudança no meio da sociedade. A família tradicional é uma instituição falida que tira a liberdade das pessoas em luta contra as classes autoritárias. Ou seja, o fato de ter famílias ainda do modelo tradicional, ela é um modelo passado, isso aí já foi. As pessoas já não querem mais lutar pelas classes, aliás, não querem mais lutar pelos seus objetivos como família, porque isso aí é só parte das classes autoritárias, como a burguesia, que tem as famílias deles. Então, o proletariado não precisa disso, o pobre e as outras pessoas não precisam disso, eles têm que lutar para ser livres dessa opressão de família. Todos esses regimes se dariam por meio de lutas revolucionárias, inclusive com a morte, se necessário fosse. Os comunistas são bem extremistas no sentido de que, quando eles querem algumas coisas, eles matam e morrem por causa disso. Os alvos do comunismo. Aqui é interessante essa parte para introduzir. O comunismo tem como alvo enfraquecer algumas bases da sociedade para se implantar o suposto regime de libertação por meio da revolução. Quais são essas bases que o comunismo visa afetar para assim conseguir destruir a sociedade e também para alcançar os seus objetivos? Eles miram a educação, a família, a religião e a segurança. Muitos não colocam essa parte, mas eu coloquei aqui como destaque também segurança.
Karl Marx dizia que as bases da sociedade deveriam ser atacadas até que chegassem a uma exaustão, ou seja, você deve criticar tanto isso até que as pessoas acreditem que isso verdadeiramente é verdade e que você possa colocar na cabeça das pessoas que todas essas coisas aí não são do jeito que foi ensinado, mas que sim é uma opressão e que você deve atacar essas coisas junto também com os seus as pessoas que destilam o comunismo. Então, assim, é interessante a gente entender essa parte aqui de introdução, porque eu vou desenvolver mais um pouco, mas aqui são as bases onde o comunismo visa atacar. Tudo isso é implementado por meio das políticas públicas pelos governantes de cada país. Então aqui existem os pensadores comunistas, mas essas ideias são implementadas por meio de políticos comunistas e inclusive muitos presidentes conseguem chegar ao poder por meio do comunismo. O primeiro alvo é a educação. O comunismo prega um discurso libertador para os alunos em detrimento de uma opressão. Os alunos oprimidos devem batalhar para não viver sobre a opressão dos empresários, que são os opressores. Isso aqui é o que os professores comunistas andam pregando nas escolas. Ó, você deve trabalhar, batalhar para conseguir alguma coisa, não depende dessa classe opressora, e por isso que tem muitas pessoas preguiçosas que não querem trabalhar porque é a opressão deles, e muitas vezes vão viver à base de cargos nas instituições públicas e viver de uma maneira preguiçosa, fazendo pouca coisa e ganhando dinheiro do Estado. A escola passa a querer ensinar as coisas que antes cabia à família, por exemplo, sexualidade e gênero. Então, debatido o gênero. A escola quer ensinar que o seu filho, como está aí na imagem, não é menino, e nem a sua filha é menina, como também está aí na imagem, mas que eles têm aí na cabeça uma imagem ainda distorcida do que eles vão ser, que vão desenvolvendo com as suas vontades. Os alunos já não são mais incentivados a se desgastarem estudando, pois é opressão, e ainda poderão passar na recuperação, até chegar a todos os rés. Como a gente vê na educação clássica, os alunos eram muito incentivados a estudarem as disciplinas difíceis para se destacarem. Hoje, isso é implementado especialmente por Paulo Freire, lá na questão da pedagogia do oprimido, que os alunos eles são oprimidos e eles não deveriam se cobrar por isso. O alvo deve ser formar bons militantes e não excelentes profissionais. A escola já não quer mais formar profissionais, mas ela quer formar militantes que batalhem pelo governo e por aqueles que estão proclamando seus ideais. As escolas estão infestadas de professores formados por militância comunista. E uma vez que os pais não acompanham de perto seus filhos e a família está sob ataque, a família está sob ataque silencioso. Ora, se os pais já não fazem mais aquele trabalho de conferir o que seus filhos estão estudando, perguntar como foi a aula, os professores estão fazendo um trabalho muito bom e estão aí colocando na cabeça dos filhos o que é realmente importante, que é a militância em vez do estudo, e os pais não estão vendo muito isso. Sendo assim, uma vez que os professores fazem um bom trabalho na escola para colocar a cosmovisão comunista na cabeça dos alunos, logo eles vão atingir a família. Então a família não é o que o patriarcado ensinou, né? A família é sim o que a sociedade define. Então se a sociedade definir que homem e cachorro é uma família, que uma mulher com outra mulher é uma família, isso aí é o que é família, porque é a sociedade que define. Agora já não é mais o modelo tradicional. O modelo de família tradicional, homem, mulher e filhos, não é mais aceito com facilidade. Antes quem define o que é família é o sentimento das pessoas. Se eu sinto que eu posso ser uma família, eu e um outro homem, isso aí é o meu sentimento que define, então ninguém pode interferir nisso. Karl Marx dizia: sobre quais fundamentos se assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, ou seja, família é coisa de capitalista. Sobre o proveito privado. Em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma instituição burguesa e existe somente para a burguesia. Então, família tradicional não é algo que deve se viver por todo mundo, apenas com os burgueses que são opressores. Isso não só atinge o modelo, mas também a imoralidade. Uma vez que o modelo está sendo mudado, a imoralidade também vai ser colocada para fora, porque homens e mulheres agora podem ser casados, mas viverem suas vidas livres. Afinal de contas, no modelo de família
fiel foi criado pela cabeça do patriarcado opressor. Então esse modelo de que o homem tem que ser fiel à sua mulher, isso aí é opressão, você precisa se entregar e reconhecer que você pode fazer o que você quiser. O homossexualismo, lesbianismo, feminismo e tudo que é ismo aí, passa a ser entendido como normal. Agora a gente já tem até o transfeminismo, né? Eu já vi isso aí por aí. Então, pessoas que são trans agora defendem que eram homens, agora se dizem mulheres, agora estão defendendo o feminismo como se fossem de fato uma mulher. Então aí está aí duas imagens, essa ativista aí que é um transexual. Em uma das suas uma palestra que estava dando, ele disse o seguinte: assim diz quando se trata da questão de família, se o comunismo ou o grupo LGBT ele querem destruir a família, alguém perguntou, e essa foi a resposta. Cabe a família tradicional, aliás, cabe a radicalização nossa também, de afirmar que com todas as letras que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Vocês querem destruir a família. Sim, queremos, porque se a gente não quiser, não vai ser ameaça. E se a gente não perceber isso, a direita faz questão de corrigir a burrice, porque eles falam isso pra gente. Vocês são ameaça se quiserem mexer na família, se quiserem desregrar o sexo e desnormatizar o desejo. E a gente diz o quê? Que não quer ser ameaça? Ou seja, aqui o que esse ativista está dizendo é que o conservadorismo diz que não mexa na família, não mexa na sexualidade, e aí, senão você está nos atingindo. Pode mexer em outros cantos, segundo a cabeça da ativista. E ela diz, realmente, a gente quer destruir a família, porque se a gente não destruir a família, a gente não vai ser uma ameaça. Então é isso que esse ativista transexual está dizendo aí, uma fala muito grave que a gente vê que está sendo colocada na cabeça de muitos alunos. Isso foi dado numa palestra pelo SESC de São Paulo, para você ver onde nós estamos chegando. E em cima aí tem uma fotinha também do ex-presidente Lula, que estava almoçando numa mesa de luxo com muitos empresários e outros políticos. Eles são defensores ávidos do comunismo, e do outro lado está aí as pessoas pelas quais eles estão lutando, que são o povo, né, de igualdade. Então a gente vê que realmente o povo está comendo no chão, mas os que são os defensores do comunismo, caviar, eles estão aí numa mesa se banqueteando. Enfim. E o terceiro alvo deles, uma vez que eles atingem a educação, conseguem atingir a família, a religião já não faz mais sentido. Então tá aí, você tem aí uma gaiolinha, a pessoa dentro de uma gaiola com a bandeirinha do comunismo. Karl Marx dizia: a miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. A religião é o ópio do povo. O que ele estava dizendo aqui é que as pessoas precisam de religião porque elas são oprimidas. Então, religião é coisa de opressão. A religião oprime as pessoas porque elas buscam uma liberdade e, na realidade, elas já são livres. A religião é o ópio do povo, ou seja, uma acusação bem grave. E ele diz ainda: a abolição da religião, enquanto felicidade ilusória dos homens, é a exigência de sua felicidade real. Ou seja, o que o homem precisa realmente para ser feliz é não buscar a felicidade na religião. Ele está buscando a felicidade na religião, enquanto ele estiver buscando a felicidade na religião, ele não vai ser feliz, é o que ele está dizendo. E é por isso que ela precisa ser abolida, para que realmente exista felicidade. O apelo para que abandone as ilusões a respeito da sua condição é o apelo para que abandone uma condição que precisa de ilusões. Ou seja, a religião é ilusão, a religião é uma ilusão de felicidade. Você, tirando a religião de jogo, você consegue fazer com que as pessoas sejam de fato livres e ainda assim sejam felizes. Esse é o pensamento de Marx. Segundo o comunismo, a religião é a culpa de o povo não lutar contra a opressão, pois traz uma esperança de vida melhor no futuro, como nós vimos na introdução. É isso que o comunismo prega. No comunismo, paradoxalmente, a religião é controlada e vai até onde o Estado permite. Eles dizem que é a ausência de Estado, mas uma vez que o regime comunista é implantado,
a gente vê que só vai a igreja até onde eles querem. Porque veja em regimes comunistas que as igrejas geralmente são perseguidas, que pregam realmente o evangelho, e até mesmo tem igrejas estatais, uma igreja católica, mas que ela é comandada pelo Estado. Tá lá o padre, ele prega só o que o Estado manda. Tá lá o pastor, ele prega só o que o Estado manda. Então, o comunismo quer ser algo comum, mas que ao mesmo tempo, quando consegue ser implantado, ele quer o poder de governar tudo. E aí tá como é que você vive, dentro de uma gaiolinha, balançando a bandeira do comunismo. E por fim, aí está o que eu acho que é o último suspiro para o governo, quando o governo comunista é implantado. Até tem a imagenzinha aí meia satírica, né, que ele está dizendo aí, os especialistas concordam, desarmar a população civil funciona. E aí são vários ditadores que desarmaram o povo e o seu povo foi massacrado por eles. Muitos milhões de mortes aí na mão desses homens. Diz assim, depois de feita a cabeça da população nas bases principais, o último passo contra o implemento de um regime totalitário comunista é o de desarmar o povo. Todos os regimes comunistas desarmam a população por um motivo óbvio. Eles não poderão se defender contra um Estado totalitário. Ora, se eu não tenho mais arma em casa, se eu não tenho mais como defender minha família, quem é que vai defender? Se o Estado está governando a segurança, se o Estado está governando a igreja, se o Estado está governando a escola, como é que eu vou me defender se eu não tenho mais arma? É por isso que eles querem desarmar a população. E isso não é difícil de fazer. Assim como eles sempre fazem em seus discursos politicamente corretos, eles afirmam que as armas matam. Mas o que é comprovado realmente é que em países armamentistas o número de violência com arma de fogo é muito maior do que em países desarmamentistas. Ou seja, se você comparar, vamos pegar, sei lá, Estados Unidos, que tem a população maior do que o Brasil, e pegar o Brasil, que é um país desarmamentista, e os Estados Unidos, que é armamentista, a nossa violência vai ser muito maior. E, enfim, outros países, estou só dando um exemplo para que a gente conheça. E o que a gente tem que entender é, ganhando a escola, a família, a religião, e agora as armas, o comunismo vence. Se ele consegue afetar essas bases, eu coloquei bem resumido aqui, mas se ele consegue afetar essas bases, o comunismo venceu. São essas algumas bases básicas da cosmovisão comunista. Então, aqui só recapitulando, o comunismo procura governar a escola, colocando na cabeça dos alunos que eles não são o que o proletariado, o que a burguesia diz, mas eles são o povo que vai fazer a mudança, a revolução. Também consegue mudar a família, fazer o que querem, a família já não é mais tradicional. A religião também já não é mais o que Deus disse, não é mais o que a Bíblia diz, não é mais o que você aprendeu, mas é o que o Estado diz. E por último, desarma, você fica totalmente na mão do Estado. Essa é a cosmovisão comunista, a visão de mundo deles, a visão de mundo que esses homens implantaram, que não está muito distante de nós. Se você se interessa mais pelo assunto, pode pesquisar um pouco mais sobre comunismo e ver a questão dos massacres que esses regimes implantaram no mundo, tanto de pessoas que foram mortas, as igrejas e que são destruídas e que foram destruídas e que ainda são até hoje em regimes totalitários. É isso, eu espero que possa ter contribuído com você em alguma coisa e que Deus abençoe.